Olá, amados professores, a paz de Cristo. Sejam todos bem-vindos ao canal Betel Kids. Eu sou tia Jana e hoje nós estamos aqui para mais uma pré-aula da revista Saber Mais, pré-teen de 9 a 11 anos, com um novo tema. Isso mesmo, estamos entrando aí no quarto trimestre com o tema Cartas às Igrejas. Olha que maravilha! Nesse trimestre nós vamos estudarmos aí todas as cartas às igrejas escritas pelo apóstolo Paulo. Vai ser muito interessante, muito legal. E hoje, na lição de número 1, isso mesmo, com o título Somos Salvos pela Fé. As nossas crianças vão aprender que somos salvos pela fé. E para iniciarmos, vamos aí trabalhar o texto do dia, que é como sempre a tia Jana fala, devemos ler primeiramente o texto do dia na palavra de Deus com as nossas crianças, ok? E o nosso texto do dia hoje se encontra lá em Romanos, capítulo 1, do verso 16a, que diz assim: Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Oh, graças a Deus! O Evangelho é poder de Deus, né? E hoje, nós na nossa sugestão, vamos lá para a nossa sugestão de trabalhando a lição. Nós temos aqui uma caixa de papelão da qual vocês poderão aí confeccionar aí um celular. Exatamente. A proposta é que vocês adquiram aí envelopes, tá? E coloquem neste envelope o nome da carta. E aí, em cada lição dada, vocês vão colocando com feltro, né? Aqui no celular. E deverá chamar uma criança, um aluno, e ele deverá retirar a carta e pegar o versículo, o texto do dia e ler com toda a turma. E o comando para esse trimestre é, querido, um quebra-cabeça. Isso mesmo. Você poderá adquirir ou fazer esse quebra-cabeça na internet. Você poderá baixar um quebra-cabeça e escrever o versículo nesse quebra-cabeça e vai pedir ao seu aluno que monte esse quebra-cabeça e apresente para toda a turma, pedindo que a turma memorize este versículo com ele. Vai ser bem interessante e você vai incentivar aí as crianças a trabalharem um com o outro e também perder aí a timidez. Então vai ser bem legal. Outra proposta que eu quero também fazer para vocês é que, vocês estão vendo aqui, a tia Jana arrumou uma caixa, e isso mesmo, que é assim que vocês deverão fazer, seja ela de que tamanho for. A proposta é que a cada lição dada, a cada carta dada como forma de lição, você deverá pedir aos alunos que escrevam aquela carta. Isso mesmo, como nós vamos trabalharmos na primeira lição a carta aos Romanos, eles deverão durante a semana escrever literalmente aquela carta, colocar num envelope. Se você, professor, quiser dar esse envelope a eles, ok, sem problema nenhum. E quando chegar no próximo domingo, eles deverão depositar essa carta aqui. E assim deverá ser feita com todas as lições. E aí, no final do trimestre, nós vamos aí, nos surpreender com quais alunos que escreveram todas as cartas. E aí nós vamos aí premiar essa criança. Vai ser bem interessante, tá bom? Bom, vamos lá, trabalhando a nossa lição de hoje, vamos para o nosso texto bíblico, que se encontra lá em Romanos, capítulo 1, do verso 1 a 7, e depois capítulo 1, do 16 e ao 17. E no Saber Mais, professor, você sabia que a carta aos Romanos tem por tema a revelação da justiça de Deus no Evangelho de Cristo, tendo por base o texto em Romanos 1,
16 e 17. E esta carta, professor, apresenta vários aspectos da salvação, que são a salvação, a redenção e a justificação. Portanto, professor, hoje veremos a salvação. Salvação no grego significa soteria, que significa livramento, proteger de dano. Já no Antigo Testamento, Deus revelou-se como Salvador do seu povo, como nós podemos ver lá em Êxodo 15, 2 e em Deuteronômio 26, 8. A salvação ela é descrita na Bíblia como o caminho para a comunhão eterna com Deus no céu. João 14, 6 e Atos 16, 17. Cristo, queridos professores, é o único caminho ao Pai. A salvação nos é concedida mediante a graça de Deus manifesta através de Cristo, através de Jesus. Então, lá em Romanos 3:24, você também poderá conferir, né? E a salvação ela é baseada em quê, gente? Vamos lá. Na morte de Cristo, como está em Romanos 3:25 e 5 e 8. Na sua ressurreição, Romanos 5, 10, e sua contínua intercessão pelos salvos, como está lá em Hebreus 7, 25. A salvação é recebida de graça, mediante a fé em Cristo. Leia lá em Romanos 3, 22 ao 28. Portanto, professor, deixe claro para os seus alunos que somos salvos pela fé. É muito importante que você leia estes textos bíblicos e estude bem os tópicos da sua lição, ok? E a sugestão da nossa dinâmica, professor, é a salvação. Isso mesmo. O que é que nós vamos precisar? Vamos precisar aí de um pote de sorvete e uma bolinha de ping-pong. Isso mesmo, você deverá colocar no chão e formar a turma, a turma em duas fileiras. Isso mesmo, uma de frente para a outra, fazendo tipo um corredor, tá? E aí, coloque a vasilha no final desse corredor e pergunte quantos têm fé que vão acertar essa bolinha de ping-pong no início da fileira até aqui na vasilha. Pergunte a eles. E aí muitos vão dizer que sim, eu tenho fé. E aí você vai dê a bolinha e peça que eles lancem a bolinha. E ela deverá quicar somente, olha, uma vez e cair aqui dentro, certo? Aí aquele que acertar, faça festa, bem animado com todo mundo. E veja quantos vão acertarem aí aqui a nossa vasilha, tá bom? E aí você faça a aplicação. Não é fácil sermos salvos, mas é pela fé. E deixa isso bem claro para eles, vai ser bem legal e bem interessante. E para finalizar, de professor para professor, na lição 1, estamos falando sobre a comunicação. Isso mesmo, professor, eu achei muito interessante e eu vou deixar aqui uma frase e um texto bíblico para você refletir. E a frase é: a comunicação não é o que você fala, mas o que o outro compreende do que foi dito. Eu achei muito interessante essa frase da Cláudia Belucci e o texto bíblico para você refletir se encontra lá em Hebreus 13:16. Quer ler mais detalhes sobre essa palavrinha comunicação? Professor, confira lá na nossa revista, está muito interessante, ok? Ah, professor, e não esqueça, do nosso QR Code para acessar o site da editora Betel e conferir lá o nosso Pio Kids. Isso mesmo, programa de incentivo à leitura. E lá você poderá baixar a nossa cartela de pontuação e a nossa cartela de selos. Isso mesmo, da qual a cada criança, a cada aluno que for executando as missões, porque missão dada é missão cumprida,
a cada missão a ser cumprida, ele deverá adquirir aí essa pontuação. Ah, tia Jana, e aonde é que eu vejo essas missões? Muito simples, querido. Aqui, ó, atrás do nosso encarte. A cada lição dada, lá no verso do encarte, se encontra as missões que você deverá repassar aí para os nossos alunos, para as nossas crianças, para que eles possam aí estarem trabalhando na semana que antecede a escola bíblica dominical, ok? Bom, eu vou ficando por aqui, professor, mas eu aguardo você na nossa próxima pré-aula. Fiquem todos na paz de Cristo.